Olá, povo de Deus, aqui deste canal, a paz do Senhor Jesus. Eu também quero saudar todos os irmãos que fazem a Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, precisamente na cidade de Parelhas. Saudação ao nosso mundinho pastor Jeremias e sua esposa Mônica. Também saudar o nosso amigo particular Emerson Wagner e sua esposa Juliana e filhos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu estou chegando aí no seu lar também para compartilhar a palavra de Deus. Eu quero tomar por base um texto no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, é bem conhecida essa história. A partir do versículo 1, diz assim, segundo livro de Crônicas, você pode acompanhar conosco, abrindo o seu exemplar, a palavra. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, a começar pelo versículo 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti do mar e da Síria. Então Josafá, versículo 3, teve medo e pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Versículo 6. E disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reis dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Versículo 12. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeuel, filho de Matanias, levitas, filhos de Asaf, e disse, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobe pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no vale de fruto do deserto de Jeruel. E neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá, não temais, nem Jerusalém assusteis. Amanhã sair-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Versículo de número 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Saíram eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor Jesus, crede no Senhor Deus, e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou com o povo a colocar cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, começaram a louvar a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe, e dos montes de Seir, que vieram contra Judá, e foram todos desbaratados. Começaram a se autodestruir. Bem, eu peguei esse texto por base para trazer uma temática sobre adorando a Deus em meio à calamidade. Josafá teve sua história marcada por sucesso espiritual, por sucesso político e sucesso militar. E essa prosperidade se deu por ter uma vida íntegra diante de Deus e cumprir os mandamentos do Senhor. A adoração a Deus e também a calamidade são duas situações evidentes na vida deste monarca. Então veja, eu preciso definir o que é adoração e depois calamidade. Adoração, essa palavra quer dizer veneração elevada que se presta a Deus. Reconhecendo a sua soberania, reconhecendo o seu poderio diante de todo o universo. Tanto a palavra
no hebraico, no seu sentido original, como no grego, significa prostração e reverência. E à luz desse texto aqui de Crônicas, eu quero destacar aqui que essa adoração, em primeiro lugar, é uma adoração teocêntrica. Se você prestar atenção no versículo 3 e versículo 4 do capítulo 20 de 2 Crônicas, diz que ele se pôs a buscar o Senhor. E todas as cidades de Judá veio gente, versículo 4, para buscar o Senhor. Então essa adoração, ela é centrada em Deus. Então a verdadeira adoração, ela prioriza Deus e não as nossas necessidades. Como disse Jó, depois de perder tudo, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em cinzas, ele atribui ao Senhor toda a honra e toda a glória. Não depende das circunstâncias favoráveis. Então, ele está adorando, ele prioriza Deus. Nesse meio, ele começa a adorar juntamente com todo o povo ao próprio Deus. Então, essa adoração também, em segundo lugar, Josafá, à luz do texto, é uma adoração genuína. Eu chamo de adoração ultracircunstancial. O que é isso? É independente das circunstâncias adversas, independente se seja favorável ou não seja favorável, a gente deve estar adorando o Senhor. Estamos num momento difícil no nosso Brasil, em países, o colapso financeiro está à beira do nosso país, a demissão em massa de empregados, não é? Empresas falindo, o vírus ainda está campeando nossos bairros, nossas cidades, mas aí, em meio a tudo isso, a gente adora Cristo. A verdadeira adoração centraliza também, independente das circunstâncias, independente do que estamos vivendo no nosso Brasil, a gente deve estar ajoelhado e intensificando as nossas orações. Então percebe que essa adoração também é uma adoração voluntária. O texto diz, pôs-se a buscar, não foi algo pressionado, e pôs-se em pé. Josafá pôs-se em pé. É uma adoração voluntária e é uma adoração reverente, pôs-se em pé. Então percebe que Josafá se prostrou com o rosto em terra. Esse é o sentido de uma adoração reverente, onde alguém se prostra com o rosto em terra para pedir e clamar ao Senhor por socorro. Então, definimos o que é a palavra adoração. Eu quero definir agora, em rápido tempo, o que é calamidade. Calamidade, segundo o dicionário Aurélio, esse termo significa desgraça, significa infortúnio, flagelo, significa catástrofes, infelicidade. Então, a calamidade é algo que é possível na trajetória cristã. A gente pode entender que ninguém está imune aos infortúnios da vida, tragédias, crises financeiras, mortes, né? Ninguém está imune a isso. São coisas naturais à vida de todo cristão, tanto o que é cristão como aquele que também não é cristão. Porém, para os que servem a Deus, a calamidade ela é superada. Mas eu quero mostrar a vocês, em meio a essa adoração na calamidade, que Josafá se destacou aqui porque a sua adoração teve algumas características. A primeira característica, ou o primeiro elemento na adoração do rei Josafá se chama oração. A oração é esse elemento que faz diferença na vida deste monarca. O momento de adoração. Adorar é vida. Adorar não é só aquele momento que a gente chega na igreja ou está em casa, em nosso momento particular e devocional com Deus. A adoração é vida. É uma prestação de serviço a Deus, de reverência ao Senhor, aonde a gente está. Então, na adoração existe um elemento chamado oração, imprescindível nesse momento. E Josafá se destaca na sua adoração porque ele ora. E ele, em primeiro lugar, ele ora reconhecendo o domínio de Deus soberano na providência divina. Ele diz no versículo 6, ó Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ele reconhece que Deus domina sobre tudo e sobre todos os reinos,
E segundo Josafá e segundo a Escritura, não há quem possa resistir aos desígnios de Deus, aos projetos de Deus nas nossas vidas. Então Josafá, ele está aqui reivindicando também que a terra em que ele está é possessão deles, dada por Deus. Ele faz menção de Abraão, o pacto abraâmico, o teu amigo. E Josafá professa toda a sua dependência em Deus e no livramento do Senhor. O versículo 12 diz, porque não há força em nós para resistirmos a esta grande multidão. Porém, olha o que o texto diz, porém, todavia, entretanto, os nossos olhos estão postos em ti. Essa é a nossa esperança. Diversos textos das Escrituras nos levam e nos incentivam a orarmos. Sem oração não há vida, sem oração não há força, sem oração não há como resistir a essa calamidade, não há força. Então a oração feita por este rei, ele confia mais em Deus do que nos recursos militares. A guerra estava à beira, eles iam perder, mas ele confia mais em Deus do que nos recursos militares, do que nas armas de guerra. Então a oração coletiva e a comunhão são elementos indispensáveis para a vitória. E nessa oração existe outro elemento chamado jejum. Ele apregoou todo Judá, jejum, vieram para jejuar. E jejuar é pressa para estar sensível à voz de Deus. Diante de ameaças, o povo de Israel sempre fazia abstinência, ou parcial ou total, de alimentos, com finalidades específicas, e aqui eles fizeram isso. E nesse momento, como você é cristão, e sabe que essa prática é comum ao cristão, o jejum. Quando eu jejuo, eu estou dizendo que o meu espírito, a minha alma tem mais pressa do que o meu corpo, e eu preciso fazer isso com oração, com intensidade. E o terceiro elemento que eu aprendo aqui, na vida de Josafá, nessa adoração, além de oração, além de jejum, é louvor. Dos versículos 18 do capítulo 20 ao 21, percebe-se que ele colocou cantores na frente. E eles, ornamentados com vestidos sagrados, começaram a louvar. E o refrão do louvor era render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvores cristocêntrico, não é louvor antropocêntrico, onde o homem está no centro. Não é esses louvores de hoje que está em nossos púlpitos e nossas igrejas. O louvor vem de cima, não é? E volta para cima. É o louvor vertical, não é horizontal. Então esse louvor precisa estar em nossas gargantas, em nossos lábios, no momento da adoração, a oração, o jejum, a intensidade e o louvor dos nossos lábios. Quando eu estou adorando, eu estou magnificando, eu estou glorificando, eu oferecer ações de graças ao Senhor. Então o louvor começa a brotar do coração daquele que sente a ação de graças ou admiração por Deus. Então o homem se regozija em seu coração e começa a proferir palavras de louvor em meio às batalhas da vida e sabe quais foram os resultados disso. Adoração em meio à calamidade, Deus começou a responder o povo. Quando eles começaram a entender isso, Deus toma um profeta chamado Jaziel, cheio do Espírito Santo, e no meio da congregação eles dão ouvido a Judá. Vocês não têm que temer a nada. Você percebe que na adoração, em meio à calamidade, sempre responde. E eu tenho certeza que ele estará respondendo você, está respondendo a sua igreja, a lições que ele está nos dando profunda nesse distanciamento social, nessa crise financeira, não é? Em meio aos perigos do vírus, ele está nos ensinando, ele está falando conosco, ele fala conosco de várias maneiras. Mas Deus sempre nos responde, nunca nos deixa em silêncio. No momento da adoração coletiva, Deus começa a entrar em ação. E quando o rei está falando, Deus ouviu e por meio do profeta encoraja o povo, encoraja o profeta Josafá a confiar em Deus e diz: não se preocupe com a ameaça inimiga. Fiquem calmo, fique tranquilo, não temas, porque a peleja não é de vocês. Vocês não precisam lutar. Só começar a adorar, só começar a obedecer a minha palavra, eu vou agir. Há um texto na Bíblia que diz: ele me invocará e eu lhe responderei.
Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Dai ouvido, Josudá. Esse é o apelo para um acampamento de Israel de encorajamento. Dai ouvidos, não temais. Finalmente, ele traz um convite à ação. Amanhã descereis contra eles. Então, foi por meio da adoração, que aquela mulher cananeia, lá na época de Jesus, conseguiu o objetivo, a cura de sua filha, a libertação de sua filha. O homem leproso é outro exemplo que se encurvou diante de Cristo. A mão graciosa lhe foi estendida e ele plenamente recebeu saúde. É por meio da adoração, da insistência, de estar com Deus, de estar com Cristo, que a resposta virá. Então, a partir do louvor, a partir da adoração, a partir da oração, Deus responde e garante vitória para Josafá e para o povo. Por meio de Jaziel, o Senhor fala, e é aqui há uma ordem, um princípio muito importante que você precisa estar atento. Há uma ordem repetida para não temer, não temas. E as declarações repetidas de que a batalha não é vossa, mas é de Deus. Essa batalha não é da gente, é de Deus. Há uma promessa repetida aqui de que Deus estará conosco. Eis que estou convosco. Eis que estou convosco. Eis que estou convosco. E a instrução para amanhã sobre eles é ver o livramento, ver a vitória, ver a salvação. Aqui a promessa básica de fato combina com as profecias, com aquilo que Deus quer que o povo entenda, que Ele prometeu livramento. Basta nos confiar no Senhor, basta nos obedecermos a sua palavra, basta nos continuar adorando ao Senhor. Ele não falha, nunca desamparou o seu povo. E ele manda o povo ir para frente com cantores, orienta Josafá o povo. E o povo começou a vencer a batalha, não foi com armas de guerra, mas foi com cantores, um coral. E o refrão era simples: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja como Deus faz. Então, é a garantia. Josafá recebeu essa garantia por fé, reverência, gratidão, se curvou. E depois todo o povo se prostrou e adorou ao Senhor, levantando a voz em louvor a Deus. E Deus começou a colocar emboscada nos inimigos. Eles começaram a matar uns aos outros no acampamento. Subordinados à orientação divina, o povo começou a cantar, sem utilizar arma nenhuma, mostrando que a fé em Deus é mais segura do que qualquer poder bélico. Mediante esse ato de adoração em meio à calamidade, Deus começa a colocar emboscadas no povo, desbaratou os inimigos. Uma contenda interna começou a surgir entre Moabes, entre os moabitas, entre os que vinham da ladeira de Seir. Começaram a contenda entre eles, começaram a se autodestruir, sem necessário ter nenhum confronto físico. Você está entendendo que esta peleja na calamidade não é sua, é de Deus. Quando Judá chegou no acampamento, quando chegou no vale, aquele vale estava uma podridão de corpos, só tinha corpos. E estava também uma coisa que Israel tomou posse: despojos da guerra. Passaram-se 3 dias ajuntando todos os despojos da guerra. Dá para entender? E naquele local fizeram um culto. Depois voltaram para suas terras, para suas casas, fizeram outro culto. Então haverá culto de gratidão a Deus. Anote isso. Durante e depois dessa calamidade que nós estamos atravessando. Obedeça a palavra, continue adorando ao Senhor em meio a uma crise. Continue dizendo: Senhor, eu creio. Continue dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Continue orando, intensifique sua oração em casa, intensifique sua oração com a sua família. Ore pelos seus, ore pela sua igreja, ore pelos seus líderes, ore pelo seu país, ore por outros países. E eu tenho certeza que Deus vai continuar curando e restaurando, e vamos atravessar e cantando, rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Eu finalizo aqui dizendo que a bênção do Senhor esteja sobre sua casa, sua família, é do Senhor Jesus. Deus abençoe todos aí da igreja Assembleia de Deus de Parelhas. Obrigado, Emerson, pelo convite, e a todos do meu canal, um grande abraço. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.